Vamos abrir no primeiro livro de Samuel, Vamos a abrir en 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 1. vamos ler dos versos 9 a 11. Desde los versos 9 al 11. Vamos fazer a leitura apenas em espanhol. Vamos a leer solo en español. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ainda no capítulo 2, También el capítulo 2, verso 35. versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. E um texto mais no capítulo 3, Un texto más en el capítulo 3, versos de 1 a 3. del versículo 1 al 3. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Verso 4. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Quando nós concluímos o livro de Juízes, Cuando concluimos el libro de Jueces, nós vimos que estávamos no tempo mais negro da história de Israel. vimos que estábamos en el tiempo más negro de la historia de Israel. Durante esse mesmo tempo, nós temos a história do livro de Ruth. Durante ese mismo tiempo tenemos la historia del libro de Ruth. Na verdade, o livro de Ruth foi escrito em prosa ou em narrativa. La verdad, el libro de Ruth fue escrito en prosa o en narrativas. Mas no livro de Ruth há 33 passagens poéticas. Y en el libro de Ruth hay 33 pasajes poéticos. Apenas 4 capítulos, Solo 4 capítulos, 33 poemas. 33 poemas. Na verdade, não foram escritos como poemas. La verdad, no fueron escritos como poemas. Todo o livro é em narrativa. Todo el libro es en narrativa. Mas a mensagem desses 33 trechos Pero el mensaje de estos 33 trechos é poética. es poético. Por exemplo, o voto de Ruth. Por ejemplo, el voto de Ruth. Não instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te. No instes para que te deje y me obligues a no seguirte. Onde quer que tu fores, irei eu. Donde quiera que fueres, te seguiré. Onde quer que pousares, pousarei eu. Donde quiera que posares, posaré yo. Esse é um escrito em narrativa, Eso es un escrito en narrativa, mas é um lindo poema. pero es un lindo poema. Fala do compromisso de Ruth com Noemi. Habla del compromiso de Ruth con Noemí. E Noemi naquele livro tipifica a vontade de Deus. Y Noemí en aquel libro tipifica la voluntad de Dios. Quando Ruth faz um voto em direção à vontade de Deus, Cuando Ruth hace un voto en dirección a la voluntad de Dios, então ela encontra Boaz. entonces ella encuentra a vos. Todas as vezes que nós temos compromisso com a vontade revelada de Deus, Cada vez que tenemos compromiso con la voluntad revelada de Dios, então encontramos Boaz. entonces encontramos a vos. Quando vimos os 4 capítulos desse livro, Cuando vimos los 4 capítulos de este libro, vimos como ele é uma linda história de amor. vimos cómo esta es una linda historia de amor. Ruth inicia como uma moabita Ruth se inicia como una moabita e termina como a esposa de Boaz. y termina como la esposa de Boaz. E sem dúvida há muitos preciosos princípios naquele livro. Y sin duda alguna hay muchos preciosos principios en aquel libro. E nós citamos alguns deles. Y citamos algunos de ellos. Então, quando esse período dos juízes está se concluindo,
Entonces, cuando este periodo de jueces está concluyendo, a história de Ruth já aconteceu. la historia de Ruth ya aconteció. Então nós estamos mergulhados num período de profundas trevas. Entonces estamos sumergidos en un periodo de profundas tinieblas. E esse período é descrito aqui em 1 Samuel capítulo 3. Y este periodo descrito aquí en 1 Samuel capítulo 3. Nós lemos os 4 primeiros versículos. Leímos los primeros 4 versículos. Eli estava deitado no seu lugar acostumado. Elí estaba acostado en su lugar acostumbrado. Os seus olhos começavam a se escurecer. Sus ojos comenzaban a oscurecerse. A lâmpada de Deus estava quase a se apagar. La lámpara de Dios estaba casi por apagarse. Mas Deus tem um compromisso com sua própria vontade. Pero Dios tiene un compromiso con su propia voluntad. Então, na sua fidelidade, ele age nessa transição. Entonces, en su propia fidelidad, Él actúa en esta transición. Esses 2 livros de Samuel, Estos 2 libros de Samuel eles se resumem em 3 personagens. se resumen en 3 personajes. Samuel mesmo, Samuel mismo, Saul Saúl e Davi. y David. Esses 3 personagens são a chave do livro. Estos 3 personajes son las llaves del libro. Assim como nós, quando estudamos o Pentateuco, Así como cuando estudiamos el Pentateuco, nós vimos que o livro de Gênesis tem 7 personagens centrais. vimos que el libro de Génesis tiene 7 personajes centrales. Abel, Enoque e Noé, Abel, Enoc y Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraham, Isaac, Jacob y José. 3 personagens nos primeiros 11 capítulos 3 personajes en los primeros 11 e capítulos 4 personagens nos capítulos 12 a 50. y 4 personajes desde los capítulos 12 al 50. Os 2 livros de Samuel circundam em torno de 3 personagens. Los 2 libros de Samuel Giram em torno de giran 3 personagens. alrededor de 3 personajes. Samuel, Saul e Davi. Samuel, Saúl y David. Até os primeiros capítulos do livro de Reis, Hasta los primeros capítulos del libro de Reyes, na verdade o capítulo 2 de 1 Reis, la verdad el capítulo 2 de Primera de Reyes. então temos o encerramento da história de Davi, Entonces tenemos un término de la historia de David, que começa em 1 Samuel capítulo 16. que comienza en 1 Samuel capítulo 16. Então veja como é longa a descrição da história de Davi. Entonces mire cuán larga es la historia de la descripción de la historia de David. 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, quando Samuel unge a Davi, cuando Samuel unge a David, até 1 Reis capítulo 2. hasta 1 de Reyes capítulo 2. Todos, um livro e meio, basicamente, se centrando em Davi. Básicamente un libro y medio centrado en David. Mas, embora poucos capítulos sejam ocupados com a história de Samuel, Pero aunque pocos capítulos se hayan ocupado con la historia de Samuel, a história de Samuel é crucial nesse livro. la historia de Samuel es crucial en este libro. E, de modo geral, todos nós conhecemos a história de Samuel. Y de una manera general, todos conocemos la historia de Samuel. Nas escolas bíblicas, isso é ensinado a nós desde a meninice. En las escuelas bíblicas eso es enseñado a nosotros desde la niñez. Mas há alguns pontos que seria importante tomarmos aqui. Pero hay algunos puntos que sería importante que tomásemos Esse aquí. nome Samuel, Este nombre Samuel, no hebraico, en el hebreo, Ishmuel, es Shemuel. significa o nome do Senhor. Significa el nombre del Señor. A tradução que nós temos aqui no capítulo 1, La traducción que tenemos aquí en el capítulo 1, depois que Samuel nasce e é consagrado ao Senhor, después que Samuel nace y es consagrado al Señor, então Ana diz, do Senhor o pedi. Ana dice por cuánto lo pedía Jehová. Samuel foi aquele que foi pedido do Senhor. Samuel fue aquel que fue pedido del Señor. Mas esse nome, Samuel, Pero este nombre, Samuel, significa o nome do Senhor. significa el nombre del Señor. Então, sobretudo, o Senhor vindicou a santidade e glória do seu nome na pessoa de Samuel. Entonces el Señor vindicó la santidad y gloria de su nombre en Samuel. Então, Ana, quando subia de ano a ano até o tabernáculo em Silo para adorar, Entonces cuando Ana subía año tras año a Silo para adorar, ela teve uma percepção que nos toca profundamente. ella tuvo una percepción que nos toca profundamente. O problema de Ana é que ela não tinha filhos. El problema de Ana era que ella no tenía hijos. Ana era estéril. Ana era estéril. Mas de alguma maneira, no capítulo 1, versículo 11, há uma percepção. Pero de alguna manera, en el versículo 11, el capítulo 1, hay una percepción. Ana faz um voto. Ana hace un voto. Capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, verso 11. E ela diz que se o Senhor lhe concedesse um filho,
Y dice que si el Señor le concediese un hijo, ela então o daria ao Senhor. ella entonces lo daría al Señor. É claro que isso naturalmente não tem muito sentido. Es claro que naturalmente hablando eso no tiene mucho sentido. Se Ana queria um filho porque ela estava sem filhos, Si Ana quería un hijo porque ella estaba sin hijos, então o único sentido é que esse filho seja para Ana, e de Ana e para Ana. entonces el único sentido es que ese hijo sea de Ana y para Ana. Não há sentido uma mulher estéril ter um filho. Não há sentido. No tiene ningún sentido que una mujer estéril tenga un hijo Então dê esse filho a algo ou alguém. y de ese hijo entonces a alguien o algo. Então o que Ana compreendeu? Entonces, ¿qué es lo que comprendió Ana? Então temos uma primeira lição maravilhosa aqui. Entonces tenemos una primera lección maravillosa. Quando Ana subia de ano em ano até o tabernáculo para adorar, Cuando Ana subía de año tras año al tabernáculo a adorar, ela percebe que, na verdade, Deus estava estéril. ella percibió que en verdad Dios estaba estéril. Qual era a cena que Ana via? ¿Cuál fue la escena que Ana veía? Hofni e Finéias, Ofnis y Fines, os dois filhos de Eli. los dos hijos de Eli, São descritos no capítulo 3, capítulo 2 de Samuel, como sendo imprestáveis. son descritos en el capítulo 2 del libro de Samuel como inservibles. Está aí no capítulo 2, versículo 12. Está ahí en el capítulo 2, versículo 12. Eram filhos, os filhos de Eli, filhos de Belial. Los hijos de Eli eran hijos de Belial, o en español dice hombres impíos. E não se importavam com o Senhor. Y no tenían conocimiento de Jehová. Essa expressão homens ímpios, na versão em espanhol, Esta versión hombres impíos en la versión en español, o texto original diz filhos de Belial. en el texto original dice hijos de Belial. E essa expressão significa eram imprestáveis. Y esa expresión significa que eran inservibles. É uma expressão muito forte. Es una expresión muy fuerte, Porque eles comiam daquilo que era oferecido ao Senhor porque ellos comían de aquello que era ofrecido al Señor e eles profanavam o templo do Senhor. y ellos profanaban el templo del Señor. Esse mesmo verso, capítulo 2, verso 12, Ese mismo texto, capítulo 2, verso 12, diz que eles não se importavam com o Senhor. dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová. A ideia é que eles não conheciam ao Senhor. La idea ahí es que ellos no conocían al Señor. Por isso é dito no capítulo 3 que a lâmpada do Senhor estava como a se apagar. Por eso dice en el capítulo 3 que la lámpara de Jehová estaba por apagarse. E é uma figura tão gráfica esta. Es una figura tan gráfica esta. É dito que Eli já era um homem velho, ¿No es dicho que Elí era un hombre viejo? os seus olhos estavam se escurecendo. Sus ojos estaban oscureciendo. Ele se retirou no capítulo 3 para deitar-se num lugar costumado. Él se retiró en el capítulo 3 para acostarse en un lugar ya acostumbrado. Isso fala de um sacerdote velho, sem visão, Eso habla de un sacerdote viejo, sin visión, que não conhecia os caminhos do Senhor, que no conocía los caminos del Señor, mas fazia as coisas de modo automático e mecânico. pero hacía las cosas de una manera automática y mecánica. E os seus filhos profanavam o templo do Senhor Sus hijos profanaban el templo del Señor e Eli não os repreendia. y Elí no lo reprendía. Então essa é uma situação de profundas trevas. Entonces esta es una situación de profundas tinieblas. Então essa mulher, Ana, Entonces esta mujer Ana tinha uma aflição e uma angústia particular. tenía una aflicción y una angustia particular. Ela era estéril. Ella era estéril. Mas cada ano que ela subia para adorar em Silo, Pero cada año que ella subía a adorar en ela Silo, percebeu algo mais. ella percibió algo más. Que Deus estava estéril. Que Dios estaba estéril. Que a casa de Deus estava deserta. Que la casa de Dios estaba desierta. Que não havia fruto para Deus naquele serviço. Que no había fruto para Dios en aquel servicio. Então Ana concebe algo no seu coração. Entonces Ana concibe algo en su corazón. Isso está ali no capítulo 1, verso 11. Y eso está allí en el capítulo 1, verso 11. Se me deres um filho, Si me dieres un hijo, ao Senhor o darei. al Señor lo daré. Então nós podemos dizer, Entonces podemos decir, Ana compreendeu a necessidade de Deus. Ana comprendió la necesidad de Dios. Esse é o princípio importante nesses primeiros 3 capítulos. Este es el principio importante en estos primeros 3 capítulos. Deus é quem tinha uma necessidade. Dios era quien tenía una necesidad. O sacerdócio era promíscuo. El sacerdocio era promiscuo. Os filhos de Eli eram imprestáveis. Los hijos de Elí eran inservibles. Deus tinha uma necessidade que tocava a sua própria glória. Dios tenía una necesidad que tocaba su propia gloria. O seu nome, a sua vontade, os seus caminhos. Su nombre, su voluntad, sus caminos. Então ele encontrou Ana. Entonces él encontró a Ana. Ana percebeu a necessidade de Deus. Ana percibió la necesidad de Dios. Então quando o Senhor a abençoou e lhe deu um filho, Entonces cuando Dios la bendijo, le dio un hijo, nós temos outra figura gráfica tão linda. nosotros tenemos otra figura gráfica tan linda. Ana devolve esse menino ao Senhor. Ana devuelve este niño al Señor. E ele vai para o templo para ser cuidado por Eli.
Y él va al templo para ser cuidado por Elí. Então nós sabemos o que aconteceu ali no capítulo 2. Entonces sabemos lo que pasó allí en el capítulo 2. Quando vamos no capítulo 2 ao verso 18, Cuando vamos al versículo 18 del capítulo 2, é dito que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. dice que Samuel ministraba al Señor aún siendo niño. Ana enviou seu filho para os cuidados de Eli no templo. Ana envió a su hijo para al cuidado de Elí al templo. E olha o que está acontecendo aqui. Y miren lo que está aconteciendo. Creio que nós temos certamente algumas mães aqui. Mães, mamães. Creo que tenemos algunas madres aquí. Veja o que Ana fez. Miren lo que Ana hizo. Ela enviou o seu filho Ella envió a su hijo e ela enviava para o seu filho y ella enviaba a su hijo as estolas sacerdotais. el efod sacerdotal. Quem sabe o pensamento de Ana era algo assim: Miren, quién sabe si el pensamiento de Ana era algo así. meu filho Samuel foi devolvido ao Senhor Mi hijo Samuel fue devuelto al Señor para suprir as necessidades de Deus. para suplir las necesidades de Dios. E Ana estava suprindo as necessidades de Samuel. Y Ana estaba supliendo las necesidades de Samuel. Então, sem dúvida, quando Ana estava tecendo aquelas estolas, Entonces, cuando Ana estaba tejiendo aquellos vestidos, ela podia imaginar: ella podía imaginar qual será o tamanho, a altura de meu filho Samuel? cuál será el tamaño y la altura de mi hijo Samuel. Porque é dito que Samuel crescia perante o Senhor. Porque he dicho que Samuel crecía delante del Señor. E Ana levava essa estola sacerdotal ao seu menino Samuel. Y Ana llevaba este efod sacerdotal a su hijo. Ana aprendeu o princípio da mordomia. Ana aprendió el servicio de la mayordomía. Ela estava provendo para aquele que provia as necessidades de Deus. Ella estaba proveyendo para aquel que proveía para las necesidades de Dios. Que privilégio de Ana. Qué privilegio de Ana. Então, quando o capítulo vai se concluindo, Entonces, cuando el capítulo va concluyendo, capítulo 2, capítulo 2, nós lemos esse verso 35. vemos este versículo 35. Olhe de novo a importância desse verso. Miren de nuevo la importancia de este verso. Deus disse que ele levantaria para ele um sacerdote fiel. Dios había dicho que él levantaría para sí un sacerdote fiel. Os filhos de Eli eram infiéis, Los hijos de Elí eran infieles, mas o Senhor levantaria esse sacerdote. pero el Señor levantaría a ese E sacerdote. agora nós temos essa frase aqui: Y ahora tenemos esta frase aquí. ele procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Él hará conforme a lo que tengo en mi corazón y en mi mente. Guarde essa frase aí. Guarda esa frase allí. Ele procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Él hará conforme a lo que hay en mi corazón y en mi mente. Talvez essa seja a descrição bíblica mais linda sobre o que é ser um profeta. Quizás esta sea la descripción más linda en la escritura de lo que es ser un profeta. Porque nós sabemos que Samuel não foi apenas sacerdote. Porque sabemos que Samuel no fue solo un sacerdote. Onde está escrito isso? ¿Dónde está escrito eso? Capítulo 3, Capítulo 3, versículo 20. versículo 20. Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Samuel era fiel profeta de Jehová. Parte final do verso 20. Parte final del verso 20. Então Samuel foi um sacerdote e profeta. Entonces Samuel fue un sacerdote y profeta. O que é um profeta? ¿Qué es un profeta? Aquele que sabe o que Deus tem no coração e na mente. Aquel que sabe lo que Dios tiene en su corazón y en su mente. E procede de acordo com o que Deus tem no coração e na mente. Y hace conforme a lo que Dios tiene en su corazón y en su Então mente. Deus encontrou Ana. Entonces Dios encontró a Ana. E Ana proveu para as necessidades de Deus. Y Ana proveyó para las necesidades de Dios. Esse princípio por si só é tão maravilhoso. Este principio por sí solo es tan maravilloso. Será que podemos imaginar que nós podemos prover para as necessidades de Deus? ¿Será que podemos imaginar que nosotros podemos proveer para las necesidades de Dios? Até mesmo esse termo, necessidades de Deus, nos parece tão estranho. Incluso este término, necesidades de Dios, nos parece tan extraño. Estritamente falando, Deus não precisa de nada. Estrictamente hablando, Dios no necesita de nada. Ele é perfeito, completo. Él es perfecto, completo. Deus vive em plena satisfação. Dios vive en plena satisfacción. Aliás, a glória de Deus Pero la gloria de Dios significa que Deus está satisfeito consigo mesmo. significa que Dios está satisfecho consigo mismo. Deus tem um ser glorioso, Dios tiene un ser glorioso. porque Deus é autossatisfeito. Porque Dios es autosatisfecho. O Pai, Filho e Espírito Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Essa é a glória de Deus. Esa es la gloria de Dios. Deus é satisfeito. Dios satisfecho. Mas no propósito eterno de Deus, Pero en el propósito eterno de Dios, Ele estabeleceu algo impressionante. Él estableció algo impresionante. Que Ele iria cumprir os seus propósitos eternos, Que iría a cumplir sus propósitos eternos, não só, no solo, mas Ele chamaria cooperadores. sino que Él llamaría cooperadores. Esse é o privilégio maravilhoso. Es el privilegio maravilloso. Quando Pedro
Quando o Senhor ordena aquela pesca em João 21, Cuando el Señor ordena aquella pesca en Juan 21, eles haviam pescado a madrugada toda e nada apanharam. ellos habían pescado toda la madrugada y no habían pescado nada. Porque embora tivessem sido chamados e separados pelo Senhor, Porque aunque habían sido llamados y separados para el Señor, eles estavam fora do curso do propósito do Senhor. ellos estaban fuera de la dirección del Señor. Então Pedro disse, eu vou pescar. Entonces Pedro dice, voy a pescar. Depois de nada apanharem, Y después que no hubieron pescado nada, então o Senhor envia para a rede deles 153 grandes peixes. entonces el Señor envía a la red de ellos 153 peces. E aqueles peixes são então puxados para a praia. Y aquellos peces fueron empujados a la playa. Você sabe que Arrastrados. Pedro vê aquele braseiro na praia, Usted sabe que Pedro vio aquel brasero en la playa, seu coração é perfurado, su corazón es atravesado, porque ele se lembra do outro braseiro onde ele negou o Senhor. porque él se acordó de otro brasero donde negó al Señor. Então quando Pedro vê aquele braseiro com os peixes e os pães, Y cuando Pedro ve aquel brasero con los peces y los panes, o Senhor diz algo. el Señor dice algo. Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Traed algunos de los peces que acabaron de pescar. Que figura interessante. Qué figura interesante. Na verdade, eles não apanharam nada. La verdad, ellos no pescaron nada. Quem enviou os 153 peixes para a rede deles foi o Senhor. Quien envió los 153 peces a la red de ellos fue el Señor. Quem apanhou esses peixes? ¿Quién pescó esos peces? O Senhor. El Señor. Então, quando aquela rede foi puxada, Entonces, cuando aquella red fue sacada, o Senhor diz, tragam alguns el peixes. Señor dijo, traigan algunos peces. Por que isso? ¿Por qué eso? Apesar do fracasso de Pedro. Porque a pesar del fracaso de Pedro, Pedro confiava no amor dele pelo Senhor. Pedro confiaba en el amor de él por el Señor. Mas agora Pedro foi aniquilado. Pero ahora Pedro fue aniquilado. E ele sabe que ele só pode confiar no amor do Senhor por ele. Y él aprendió que solamente puede confiar en el amor del Señor hacia él. Mas ainda assim o Senhor diz, Pero aún así el Señor dice, tragam alguns peixes traigan algunos peces que acabaste de apanhar. que acabaron de pescar. Deus ainda busca cooperadores. Dios aún busca cooperadores, Apesar de nós. a pesar de nosotros, Porque seu nome foi vinculado a nós. porque su nombre fue vinculado a nosotros. Então, assim é a história de Samuel. Entonces, esa es la historia de Samuel. Deus buscava cooperadores. Dios busca cooperadores. E ele encontrou Samuel, Y él encontró a Samuel, o nome do Senhor. el nombre del Señor. Então, esses 3 capítulos registram o início dessa história. Entonces, esos 3 capítulos registran el inicio de la historia. E o capítulo 3 diz então que o Senhor chama Samuel. Y el capítulo 3 nos dice que Jehová llama a Samuel. E a partir daí, no versículo 15, é dito que Samuel abriu as portas da casa do Senhor. Y a partir de allí nos dice que Samuel abrió las puertas de la casa del Señor. Muito Versículo interessante 15. essa expressão. Muy interesante esta expresión. Antes, a casa do Senhor era uma casa com luz a se apagar. Antes la casa del Señor era una casa con la luz que se iba a apagar. Mas agora Samuel abriu as portas da casa do Senhor. Pero ahora Samuel abrió las puertas de la casa del Señor. Então, por isso, o Senhor usou Samuel de maneira tão maravilhosa nesse livro. Y es por eso que Dios usó a Samuel de una manera tan maravillosa en este libro. Então, quando chegamos no capítulo 16, nós temos o início da história de Davi. Cuando llegamos al capítulo 16, entonces tenemos la historia, el comienzo de la historia de David. Quando Samuel unge a Davi, Cuando Samuel unge a David na casa de Jessé. en la casa de Gesem. Nos capítulos intermediários, de 8 a 15, nós temos a história de Saul. En los capítulos intermediarios del 8 al 15 tenemos la historia de Saúl. Então nós temos Samuel até o capítulo 7, Entonces tenemos Samuel hasta el capítulo 7, Saul dos capítulos 8 a 15, Saúl desde los capítulos 8 al 15 então Davi desde o capítulo 16 y David desde el capítulo 16 até o livro de Reis, 1 Reis capítulo 2. hasta Primera de Reyes capítulo 2. Então nós vamos passar mais ou menos por alto essa história, Entonces vamos a pasar más o menos por alto esta historia, porque ainda pretendemos ir nessa sessão, agora mesmo, ao livro de Esdras. porque queremos alcanzar en esta misma sesión el libro de Esdras. Então vá guardando aí as suas sementes. Entonces vaya guardando allí sus semillas. Um relato na vida de Davi é de importância crucial. Un relato en la historia de David es de importancia crucial. Então vamos só Isso é citar importante. os textos para podermos ganhar tempo. Entonces vamos a citar los textos para ganar tiempo. Se você abrir no primeiro livro de Crônicas, Se abren en Primera de Crónicas, capítulo 21, capítulo 21, você vai ver que Davi passa por uma experiência muito interessante.
usted va a ver que David pasa por una experiencia muy interesante. Ele faz uma contagem dos homens que poderiam sair à guerra em Israel. Él hace un censo de los hombres que podrían salir a la guerra en el pueblo E de isso Israel. pareceu mal aos olhos do Senhor. Esto pareció mal a los ojos de Dios. Davi, de alguma maneira, estava com soberba em seu coração. De alguna manera David estaba con soberbia en su corazón. Então Deus vai julgar Davi por isso. Y entonces Dios va a juzgar a David por esto. E é apresentado a Davi três possibilidades. Y se le presentan a David tres posibilidades. A possibilidade da praga La posibilidad de la plaga e outras mais. y otras más. Então Davi diz assim: Y David dice así: caia eu nas mãos do Senhor, caiga yo en las manos del Señor, pois são grandes as suas misericórdias. porque grandes son sus misericordias. Não caia eu nas mãos dos homens. No caiga yo en las manos de los hombres. Então Davi tem uma visão de um anjo com uma espada desembainhada. Entonces David tiene una visión de un ángel con una espada desenvainada. E esse anjo vai julgar Jerusalém. Y ese ángel va a juzgar a Jerusalén. Então Davi, na eira de Ornã ou de Araúna, Entonces David en la era de Ornán, onde ele tem essa visão, donde él tiene esa visión, ele vê que esse anjo se detém. él ve que este ángel se detiene. E Davi então levanta um altar ao Senhor Y David entonces levanta un altar al Señor e oferece sacrifícios ao Senhor. y ofrece un sacrificio al Señor. Esse texto de 1 Crônicas 21 Este texto de 1 Crónicas, capítulo 21, é muito importante na vida e experiência de Davi. es muy importante en la vida y experiencia de Ele David. compreende algumas coisas de muita importância. Él comprende algunas cosas de mucha importancia. Primeiro, ele viu que Deus se manifestou a ele ali de modo particular Primero él vio que Dios se manifestó a él allí de una manera particular e que de alguma maneira aquele lugar seria um lugar de culto e de adoração ao Senhor. y que de alguna manera aquel lugar sería el lugar de culto y adoración al Señor. O que Davi entendeu nessa ¿Qué experiência? es lo que David entendió en esta experiencia? Você pode ler todos os detalhes dela aí no capítulo 21. Usted puede leer todos los detalles de esta experiencia allí en el capítulo 21. Primeiro, Davi entendeu que a casa de Deus Primero, David entendió que la casa de Dios é edificada no lugar do altar. es edificada en el lugar del altar. Segundo, Davi entendeu que a casa de Deus é edificada no lugar da eira. Segundo, David entendió que la casa de Dios es edificada en el lugar de la era. Essa experiência foi passada na eira de Ornã. Esta experiencia fue basada en la era de Ornán. Agora, quando isso acontece ali, Davi diz algo. Ahora, cuando esto acontece allí, David dice algo. Ele diz assim: Él dice así: aqui se levantará a casa do Senhor. aquí se levantará la casa del Señor. Este é o lugar da casa do Senhor. Este es el lugar de la casa del Señor. Então, uma experiência extremamente importante de Davi. Y tiene una experiencia extremadamente importante. Como ele chegou a essa conclusão? ¿Cómo es que llegó a esta conclusión? Primeiro, Primero, Davi viu que o lugar da casa do Senhor David vio que el lugar de la casa del Señor é um lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. es un lugar donde la misericordia triunfa sobre el juicio. E esse é um versículo de Tiago. Y ese es un versículo de Santiago. A misericórdia triunfa sobre o juízo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Não sobre a justiça, No sobre la justicia, nunca, nunca, mas sobre o juízo. sino sobre el juicio. Davi viveu aquela experiência na eira de Ornã. David vivió aquella experiencia en la era de Ornán. Eira é o lugar onde a casca é separada do grão. Era el lugar donde la cáscara era separada del grano. E essa é a figura bíblica de quebrantamento. Y esa es una figura bíblica de quebrantamiento. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo. Então a figura da eira é um lugar de quebrantamento. Entonces la figura de era era una figura de A quebrantamiento. casca separada do grão. La cáscara separada del grano. Então Davi tem um entendimento. Este é o lugar da casa do Senhor. Entonces David tiene el entendimiento. Este es el lugar de la casa del Señor. Agora, se vamos ao livro de Crônicas, Ahora si vamos al libro de Crónicas, observe o que diz o capítulo 22. observe lo que dice el capítulo 22. 1 Crônicas 22. Primera de Crónicas 22. Disse Davi: Dice David: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. No verso 22 do capítulo anterior, En el verso 22 del capítulo anterior, 21, 22, 21 y 22, disse Davi a Ornã: dijo David a Ornán: dá-me este lugar da eira a fim de edificar nele um altar ao Senhor. Capítulo 20, 21, 22. Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Olha essas duas expressões. Mira estas dos expresiones. Um lugar na eira para edificar um altar. Un lugar en la era para edificar un altar. Muito interessante. Muy interesante. Esse é o lugar da igreja. Ese es el lugar de la iglesia. A igreja, a casa de Deus, é edificada no lugar do altar.
La casa de Dios, la iglesia, es edificada en el lugar del altar, edificada no lugar da eira, edificada en el lugar de la era, e a casa de Deus é o lugar onde a misericórdia triunfou sobre o juízo. y la casa de Dios es el lugar donde la misericordia triunfó sobre el juicio. Então nós temos o capítulo 22, verso 1. Entonces tenemos el capítulo 22, verso 1. Aqui se levantará a casa do Senhor. Aquí se levantará la casa del Señor. Agora vamos ao segundo livro das Crônicas. Ahora vamos a Segunda de Crónicas. Capítulo 3, verso 1 de 2 Crônicas. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Você vê como a palavra de Deus está reforçando essa experiência aí nesse versículo? Usted ve cómo la palabra de Dios está reforzando esa experiencia allí en este A experiência versículo. de Davi foi tão significativa La experiencia de David fue tan significativa que então o Espírito Santo repete no segundo livro das que Crônicas. entonces el Espíritu Santo repite en el Segunda de Crónicas. Este é o lugar da casa de Deus. Este es el lugar de la casa de Então Dios. Salomão começou a edificar a casa de Deus Entonces Salomón comenzó a edificar la casa de Dios no lugar onde Davi teve aquela en experiência. el lugar donde David tuvo aquella experiencia. Agora preste atenção. Ahora ponga atención. Aqui diz a casa do Senhor em Jerusalém, Aquí dice la casa del Señor en Jerusalén, no Monte de Moriá. en el monte Moriah. O que aconteceu no Monte de Moriá em Gênesis 22? ¿Qué aconteció en el monte Moriah en Génesis 22? Abraão oferece o seu único filho, Abraham ofreció a su único hijo, Isaque, a quem ele amava. Isaac, a quien él amaba. Davi edificou o templo no lugar onde Abraão ofereceu seu filho Isaque. David edificó el templo donde Abraham ofreció a su hijo Isaac. Então está muito claro que o lugar da casa de Deus, Entonces está muy claro que el lugar de la casa de Dios, onde Davi teve essa experiência, donde David tuvo aquella experiencia, também foi o lugar onde Abraão teve aquela experiência. donde también Abraham tuvo aquella experiencia, O altar de Moriá. el altar de Moriah. 4 altares na vida de Abraão. 4 altares en la vida de Abraham, Um altar, dois altares no capítulo 12 2 altares en el capítulo 12 de Gênesis, de Génesis, um no capítulo 13 uno en el capítulo 13 e outro no capítulo 22. y uno en el capítulo 22. Nesse último altar, Abraão coloca o seu filho Isaque. En este último altar, Abraham coloca a su hijo Isaac, Porque como vimos o ano passado, porque como vimos el año pasado, Abraão agora está maduro. Abraham ahora está maduro. Ele pode representar Deus o Pai. Él puede representar a Dios Padre. Abraão foi chamado de Ur Abraham fue llamado de Ur para, numa vida de intimidade com Deus, para una vida de intimidad con Dios poder exercer representatividade. y poder ejercer representatividad. Para que nós fomos chamados? ¿Para qué fuimos llamados? Para que tenhamos intimidade com Deus, Para que tengamos intimidad con Dios, para que possamos ser para Ele representatividade. para que podamos ser para Él representatividad. Então, em Gênesis 22, Abraão representa Deus Pai. Entonces, en Génesis 22, Abraham representa a Dios Que Padre. trabalho maravilhoso! Qué trabajo maravilloso. Ele saiu das trevas de Ur dos Caldeus, Él salió de las tinieblas de Ur de los Caldeos. mas agora ele representa Deus o Pai. Pero ahora representa a Dios el Padre. Depois de 11 visitas Después de 11 Deus a Abraão, visitas de Dios a Abraham, como também citamos no ano anterior. como también citamos el año anterior. Estude essas 11 visitas de Deus a Abraão, Estudie esas 11 visitas de Dios a Abraham, porque mostra o trabalho transformador de Deus na vida de Abraão. porque muestran el trabajo transformador de Dios en la vida de Abraham. Então tudo isso está confluindo para um alvo: Entonces todo eso está confluyendo a un solo blanco, Monte Moriá, Monte Moriah, o monte da completa consagração, el monte de la completa consagración, onde o Pai oferece o seu filho amado, donde el Padre ofrece a su Hijo amado, o seu único filho. su único Hijo. Aqui se levantará a casa do Senhor. Aquí se levantará la casa del A Señor. igreja é o lugar do altar. La iglesia es el lugar del altar. Que lição preciosa. Qué lección preciosa. Mas também a igreja é o lugar da eira. Pero también la iglesia es el lugar de la era Eira de Ornã. de Ornán. É dito no texto que lemos de Crônicas, Nos es dicho en el texto que leímos en Crónicas, capítulo 21. capítulo 21, primera de Crónicas, 1 Crônicas 21, 20. 21:20. Ornã estava debulhando o trigo, parte final. Y Ornán trillaba el trigo, parte final. Ornã estava trilhando o trigo. Ornán estaba trillando el trigo. Que lindo versículo. Qué lindo versículo. Porque essa é a figura de quebrantamento. Porque eso es una figura de A quebrantamiento. casca está sendo separada do grão. La cáscara está siendo separada del grano. A casca será jogada fora, La cáscara será lanzada afuera, mas o grão servirá para alimento. pero el grano servirá de alimento. Uma figura de quebrantamento. Una figura de quebrantamiento. Qual é o lugar onde Deus edifica a sua casa? ¿Cuál es el lugar donde Dios edifica su Então casa? guarde essas três coisas. Entonces guarda esas tres A cosas. casa de Deus é edificada no Monte Moriá.
La casa de Dios es edificada en el monte Moriah. Porque o Pai entregou o seu único e amado Filho. Porque el Padre entregó a su único y amado Hijo. A casa de Deus é o lugar do altar. La casa de Dios es el lugar del altar. É o lugar da consagração. Es el lugar de la consagración. Altar após altar. Altar tras altar. De consagração em consagração. De consagración en consagración. Nós vamos conhecendo o Senhor. Vamos conociendo al Señor. E vamos conhecendo o que significa a casa de Deus. Vamos conociendo lo que significa la casa de Dios. Se nós não tivermos uma vida de consagração, Si no tuviésemos una vida de consagración, nós que pertencemos ao Senhor, nosotros que pertenecemos al Señor, nós seremos um clube de bons amigos. seríamos un club de buenos amigos. Nós gostamos uns dos outros, Gustamos los unos de los otros, fazemos as coisas juntos, hacemos cosas juntos, mas essa não é a casa de Deus. pero esa no es la casa de Dios. A casa de Deus depende da casca ser separada do grão. La casa de Dios depende si la cáscara es separada del grano. Do contrário, não temos a casa De de lo Deus. contrario, no tenemos casa de Dios. Temos um grupo de fraternidade. Tenemos un grupo de fraternidad E nada mais que isso. y nada más que eso. Mas graças a Deus, Pero gracias a Dios, a igreja é o lugar da eira. la iglesia es el lugar de la E lá era. estava Ornã trilhando o trigo. Y ahí estaba Ornán trillando el Esse é o trigo. trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Y es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por isso Davi chegou a essa convicção tão linda. Por eso David llegó a esta convicción tan linda. Este é o lugar. Este es el lugar. Aqui se levantará. Aquí se levantará. E o seu filho Salomão começou essa obra. Y su hijo Salomón comenzó esta obra. Segundo Crônicas 3:1. Segunda de Crónicas E 3:1. Salomão começou a edificar a casa de Deus em Jerusalém, Y Salomón comenzó a edificar la casa de Dios en no Jerusalén, monte de Moriá. en el monte Moriah. Experiência de Abraão La experiencia de Abraham e a experiência de Davi, y la experiencia de David, no mesmo lugar. en el mismo lugar. Então essa é uma nota tão importante no livro das Crônicas. Esta es una nota tan importante en el libro de Crónicas. Então, para seguirmos rapidamente para o livro de Esdras, Entonces, para seguir rápidamente al libro de Esdras, guarde mais algo aqui a respeito desses 6 livros: guarda una cosa más respecto a estos 6 libros. Samuel, Reis e Crônicas. Samuel, Reyes y Crónicas. 6 livros. 6 libros. O livro dos Reis, El libro de Reyes ele se ocupa com o ministério de Elias, de Eliseu, se ocupa con el ministerio de Elías y Eliseo, particularmente de Elias, e o segundo livro dos Reis de Eliseu. particularmente Elías y el segundo libro de Eliseo, E o livro das Crônicas, y el libro de Crónicas. ele apresenta a interpretação espiritual do livro dos Reis. Él presenta la interpretación espiritual del libro de Reyes. Talvez essa já seja uma resposta, se você está perguntando por que nós precisaríamos do livro dos Reis e do livro das Crônicas. Tal vez eso ya sea una respuesta si usted está preguntando por qué necesitamos del libro de Reyes y de Crónicas. Porque parece que todos os eventos que são narrados em Reis também são narrados em Crônicas. Porque pareciera que todos los eventos que son narrados en Reyes también son narrados en Crónicas. Mas escute algo aqui. Pero escucha algo aquí. No livro dos Reis, En el libro de o Reyes, reinado de Ezequias ocupa poucos versículos. el reinado de Ezequías ocupa pocos versículos. Mas no livro das Crônicas, Pero en el libro de Crónicas, 3 capítulos. 3 capítulos. Porque Ezequias foi um rei piedoso. Porque Ezequías fue un rey piadoso. Houve um período de avivamento e de reforma durante o reino de Ezequias. Hubo un periodo de revivimiento y reforma durante el reinado de Então o Ezequías. livro dos Reis apenas cita Ezequias rapidamente. Entonces el libro de Reyes apenas cita a Ezequías rápidamente. Mas o livro das Crônicas se ocupa com a interpretação espiritual. Pero el libro de Crónicas se ocupa con la interpretación espiritual. Então, anote aí. Entonces anote allí. Segundo Crônicas, capítulo 29 até o 32. Segunda de Crónicas, capítulo 29 al 32. Na verdade, são 4 capítulos, então. En realidad son 4 capítulos. Temos o reinado de Ezequias de Judá, Tenemos el reinado de Ezequías de Judá em 4 capítulos. en 4 capítulos. Se você for ao livro dos Reis, Si fuésemos al libro de Reyes, segundo livro dos Reis, capítulo 18, Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 4 a 6. versos 4 al 6. Aí está o reinado de Ezequias, Ahí está el reinado de Ezequías. em 3 versículos. En 3 versículos. 3 versículos por um lado, 3 versículos por un lado, 4 capítulos por outro lado. 4 capítulos por otro lado. Porque o livro das Crônicas faz a interpretação espiritual do livro dos Reis. Porque el libro de Crónicas nos da la interpretación espiritual del libro de Reyes. No primeiro livro das Crônicas, En el primer libro de Crónicas, aqueles incidentes mais obscuros da vida de Davi e de Salomão, aquellos incidentes más oscuros de la vida de David y Salomón, eles estão registrados em Reis e em Samuel. ellos están registrados en Reyes y en Samuel. Mas Crônicas faz omissão desses relatos obscuros. Pero Crónicas hace omisión de estos relatos oscuros. Por quê? ¿Por qué? Porque no livro das Crônicas, o Espírito Santo se interessa pelas coisas espirituais. Porque en el libro de Crónicas el Espíritu Santo se interesa por las cosas espirituales. Então isso vai nos ajudar muito na leitura desses livros. Entonces esto nos va a ayudar mucho en la lectura de estos libros. No livro das Crônicas, En el libro de Crónicas, o reino do norte, Israel, não recebe destaque.
el reino del norte de Israel no es destacado. Por quê? ¿Por quê? Porque eles se tornaram aquelas 10 tribos do norte, Porque ellos se volvieron aquellas 10 tribus del norte, afastados do Senhor. apartados del Señor. Então eles não recebem destaque no livro das crônicas. Entonces no son destacados en el libro de Crónicas. Porque ali o Espírito Santo enfoca as coisas espirituais. Porque allí el Espíritu Santo enfoca las cosas espirituales. Então acho que bastam essas coisas para compreendermos um pouco desses 6 livros. Entonces creo que basta con estas cosas para comprender un poco sobre estos 6 libros. Claro que numa visão panorâmica. Claro que en una visión E panorámica. agora vamos ocupar nossos 30 minutos restantes Y ahora vamos a ocupar los últimos 30 minutos e vamos falar um pouco sobre os livros de Esdras e Neemias. Talvez hoje apenas sobre Esdras. y vamos a hablar sobre los libros de Edras y Nehemías. Quizás hoy solo sobre Edras. Primeiro eu gostaria de ler um pequeno texto para os irmãos. Primero me gustaría leer un pequeño texto para los hermanos. Para introduzirmos então esse livro de Esdras. Para introducirnos entonces en este libro de Esdras. Preste então bem atenção. Ponga entonces atención. Em todo genuíno reavivamento En todo genuino reavivamiento que ocorreu entre o povo de Deus, que ocurrió entre el pueblo de Dios, a palavra revelada do Senhor la palabra revelada del Señor sempre teve um lugar amplo e central. siempre tuvo un lugar amplio y central. Na primeira metade do século XIX, por exemplo, En la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo, vários irmãos de muitas partes da Grã-Bretanha e Irlanda varios hermanos de la mitad de varias partes de Gran Bretaña e Irlanda foram despertados para estudar as Escrituras, fueron despertados para estudiar las Escrituras, buscando um caminho correto para eles e os seus filhos. buscando un camino correcto para ellos y sus hijos, No meio da confusão eclesiástica en medio de la confusión e eclesiástica da formalidade morta que eram prevalecentes. y la formalidad Morta? muerta que prevalecía. Eles ousadamente saíram daquele cenário religioso Ellos osadamente salieron de aquel escenario religioso para serem conhecidos simplesmente como irmãos em Cristo. para ser conocidos simplemente como hermanos en Cristo. E você sabe de quem esse texto está falando? ¿Y usted sabe de quién está hablando este texto? Os irmãos de Plymouth, Los hermanos de Plymouth, ou os chamados Irmãos Unidos. o los llamados hermanos unidos. Primeira metade do século XIX. Primera mitad del siglo XIX. Queriam ser conhecidos apenas como irmãos em Cristo, Querían ser conocidos solo como hermanos en Cristo, membros do seu corpo, miembros de su cuerpo, reunidos exclusivamente em torno do nome de Cristo reunidos exclusivamente en torno al nombre de Cristo e buscando andar em sujeição ao Espírito Santo. y buscando andar en sujeción al Espíritu Santo. Então, esse texto conclui assim: Entonces el texto concluye para así. estes irmãos, Para estos hermanos, nós sabemos o quanto o Senhor fez através deles. sabemos cuánto el Señor hizo a través de ellos. Para estes irmãos, Para estos hermanos, estes livros dos remanescentes. estos libros de los remanentes, Quais são os livros dos remanescentes? ¿cuáles son los libros de los remanentes? Esdras, Esdras, Neemias, Nehemías, Esther, Esther, Ageu, Ageu, Zacarias, Zacarías e Malaquias. y Malaquías. 6 livros. 6 libros. Os livros dos remanescentes. Los libros de los remanentes. Esdras, Neemias e Esther. Esdras, Nehemías y Esther. E os 3 profetas que são conectados a eles. Y los 3 profetas que son conectados a ellos. Ageu e Zacarias, Ageo y Zacarías. que profetizaram quando a obra do templo parou Que profetizaron cuando la obra del templo se detuvo. e então foi retomada. Y entonces fue retomada. Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5. Ali estão Ageu e Zacarias. Ahí están Ageo y Zacarías. Então você tem que tomar o livro de Ageu e Zacarias e colocar lá dentro de Esdras. Entonces tiene que tomar los libros de Ageo y Zacarías y ponerlos dentro de Esdras. E depois Malaquias, Y después Malaquías, que está conectado com Neemias. que está conectado con Nehemías. Então é dito aqui no final desse trecho: Entonces nos es dicho al final de este trecho. para estes irmãos, Para estos hermanos, os livros dos remanescentes los libros de los remanentes que retornaram da Babilônia que volvieron de Babilonia foram cheios de significado e instrução. fueron llenos de significado e instrucción. Eles reconheceram que haviam fracassado clara e gravemente. Ellos reconocieron que habían fracasado clara y gravemente. Mas então, Pero entonces, o mesmo recurso que estivera disponível el mismo recurso que estuviese disponible aos que regressaram da Babilônia a los que regresaron de Babilonia estaria também disponível a eles. estaría también disponible para ellos. E este recurso era, Y este recurso era, escute bem, escuche bien, a permanente la permanente e inerrante e inerrante palavra viva de Deus. palabra viva de Dios. Por isso, esse movimento ficou conhecido na história como ficou. Por eso este movimiento fue conocido en la historia como fue conocido. Irmãos se voltaram de todo o seu coração Los à hermanos- Bíblia.
Los hermanos se volvieron de todo corazón a la Biblia. Entre eles você sabe que está John Nelson Darby, Entre ellos usted conoce estaba John Nelson Darby, William Kelly, William Kelly, Robert Chapman, Robert Chapman, George Miller George Miller e muitos outros nomes. y muchos otros nombres. Voltaram-se de coração à palavra de Deus. Se volvieron de corazón a la palabra. E esses livros dos remanescentes Y estos libros del remanente trazia a eles particular consolo. traía a ellos un particular consuelo. Porque eles entenderam que esses livros falavam de uma restauração espiritual. Porque ellos entendían que estos libros nos hablaban de una restauración espiritual. Eles estavam saindo de um cativeiro religioso. Ellos estaban saliendo de un cautiverio religioso. Babilônia tipifica cativeiro, um cativeiro religioso. Babilonia tipifica un cautiverio religioso. E estavam voltando para Y Jerusalém. estaban volviendo a Jerusalén. Então agora nós vamos traçar algumas linhas sobre esse livro de Esdras. Entonces vamos a trazar algunas líneas sobre el libro de Esdras. Hoje apenas sobre os 6 primeiros capítulos. Hoy solo sobre los primeros 6 capítulos. Mas você pode ir conferindo o que vamos falando. Pero usted puede ir confirmando lo que vamos hablando. Mas vamos evitar abrir os textos para ganharmos tempo. Pero vamos a evitar abrir los textos para ganar más tiempo. Esdras capítulo 1, versículo 5. Esdras capítulo 1, versículo 5. Aí começa a restauração do Senhor. Ahí comienza la restauración del Señor. Deus despertou o espírito de alguns. Dios despertó el espíritu de algunos. Que frase maravilhosa. Qué frase más maravillosa. Deus é quem começa todas as coisas. Dios es quien comienza todas las cosas. Ele vem a nós. Él viene a nosotros. Ele nos desperta. Él nos despierta. Ele chama o nosso coração de volta. Él llama a nuestro corazón de Ele nos regreso. constrange com o que Ele é. Él nos constriñe con aquello que Deus es. despertou o espírito de alguns. Dios despertó el espíritu de algunos. Então, Ciro, Y entonces Ciro, que teve o seu nome citado no livro de Isaías, que tiene su nombre citado en el libro de Isaías, mais ou menos 100 anos antes de nascer. más o menos 100 años antes de nacer, Ciro já teve o seu nome citado. Ciro ya tenía su nombre citado. Ciro, meu pastor, Ciro, mi pastor, fará toda a minha vontade. hará toda mi voluntad. Mas Ciro não era um cristão, um irmão. Pero Ciro no era un cristiano ni Não un hermano. pertencia ao povo da aliança. No pertenecía al pueblo de la Não alianza. conhecia o Deus de Israel. No conocía al Dios de Israel. Mas de alguma maneira ali está o Deus que intervém. Pero de alguna manera ahí está el Dios que interviene. Então Ciro foi levantado como um vaso nas mãos do Senhor. Entonces Ciro fue levantado como un vaso en las manos del E ele Señor. liberou aquele edito, aquele decreto de libertação. Y él emitió aquel edicto de liberación. Mas observe o que dizia esse decreto. Pero miren lo que decía ese decreto. Todo aquele que pertence ao povo do Senhor Todo aquel que pertenecía al pueblo del Señor pode ir embora de Babilônia puede irse de Babilonia para fazer o que quiser. y hacer lo que quisiese. Não é isso que estava escrito. No sé si es lo que estaba escrito. Todo aquele que é do povo do Senhor, Todo aquel que es del pueblo del Señor suba para Jerusalém suba a Jerusalén para edificar a casa do Senhor. para edificar la casa del Señor. Muito interessante. Muy interesante. Todos nós recebemos esse chamado. Todos nosotros recibimos este llamado. Deus também despertou o nosso espírito. Dios también despertó nuestro E espíritu. fomos chamados para edificar uma casa para o Senhor. Y fuimos llamados a edificar una casa para el Señor. Um servo do Senhor do século passado, Un siervo del Señor del siglo pasado, C.A. Coates, C. Coates, ele tem maravilhosos comentários sobre livros da Bíblia. él tuvo muchos comentarios maravillosos sobre el libro de la E há uma Biblia. obra dele chamada The House of God. Y hay una obra llamada The House of God. La Casa de A Dios. Casa de Deus. E nessa obra, C.A. Coates diz assim: Y en esta obra dice así: se Deus tem uma casa aqui na terra, si Dios tiene una casa aquí en la tierra, esse deveria ser um centro de interesse para o homem de fé. este debería ser un centro de interés para el hombre de fe. Deus tem casa na terra. Dios tiene casa en la tierra. Esse devia ser um centro de interesse. Este debería ser un centro de interés. Não é verdade isso, irmão? ¿No es verdad eso, hermanos? Então, quando esse decreto real é liberado, Entonces, cuando este decreto real es emitido, eles não foram libertados da escravidão para fazer o que quisessem. ellos no fueron libertados de la esclavitud para hacer lo que quisieran. Eles deveriam subir a Jerusalém para edificar a casa do Senhor. Ellos deberían subir a Jerusalén para edificar la casa del Então, Señor. confira aí Esdras 1:5. Entonces puede confirmar ahí Esdras 1:5. Então, eles fizeram essa subida, essa viagem. Entonces ellos subieron e hicieron este viaje. Há um registro no capítulo 2 Hay un registro en el capítulo 2 que diz que quase 50.000 pessoas fizeram essa jornada. que nos ha dicho que casi 50.000 personas hicieron esta jornada. Era um remanescente muito pequeno. Era un remanente muy pequeño. Agora, escute bem. Ahora escuche bien. Em Babilônia, En Babilonia, eles estabeleceram uma ideia. ellos establecieron una idea. Eles queriam adorar a Deus. Ellos querían adorar a Dios, Só que eles não poderiam ter o altar. pero ellos no podrían tener un altar. Quanto isso nos fala nos nossos dias? ¿Cuánto eso nos habla en estos días? Eles só poderiam edificar altar em Jerusalém. Ellos solo podían edificar el altar en Jerusalén.
Então o que eles fizeram? Entonces, ¿qué hicieron? Eles criaram as sinagogas. Ellos crearon sinagogas. Para que serviam as sinagogas? ¿Para qué servían las sinagogas? Para que eles pudessem ler as escrituras, Para que ellos pudiesen leer las escrituras, cantar os salmos, cantar salmos, fazer as suas orações. hacer sus oraciones. Mas não podia edificar o altar. Pero no podían edificar el altar. O que isso significa? ¿Qué significa eso? Um culto Un culto sem a centralidade de Cristo. sin la centralidad de Cristo. Um culto a Deus Un culto a Dios sem Deus. sin Dios. Apenas para aplacar a sua consciência religiosa. Solamente para aplacar su conciencia religiosa. Eles liam a Torá, Ellos leían el Torah, cantavam salmos cantaban salmos e faziam orações. y hacían oraciones. Mas o mais essencial Pero lo más esencial não podiam ter: no lo podían tener. o altar. El altar. Então, quando esse povo sai da Babilônia e vai para Jerusalém, Entonces, cuando este pueblo sale de Babilonia y va a Jerusalén, agora abra em Esdras 3:3 ahora abra en Esdras 3:3. e diz que eles firmaram o altar sobre as suas bases. Entonces dice que ellos afirmaron el altar sobre sus bases. Ó, esse versículo é tão sugestivo, Este versículo es tan sugestivo porque nenhum grupo faria isso. porque ningún grupo haría esto. Eles estavam expostos aos inimigos, Ellos estaban expuestos a los enemigos, a feras. a fieras. Jerusalém não existia. Jerusalén ya no existía. Uma cidade destruída, Era una ciudad destruida, queimada. quemada. Nenhum grupo que se mudasse para lá Ningún grupo que se mudase allá teria uma estratégia dessa. tendría esa A estrategia. primeira coisa que passaria pela mente deles é: La primera cosa que pasaría por la mente de ellos sería: vamos nos cercar, vamos a acercarnos, vamos edificar os muros, vamos a edificar los para muros estarmos protegidos aqui para dentro. estar protegidos aquí E dentro. depois nós edificamos a casa de Deus, Y después edificamos la casa de Dios, e edificamos as nossas casas. y edificamos nuestras casas. Mas o que foi que eles fizeram? Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Firmaram o altar sobre as suas bases. Afirmaron el altar sobre sus bases. Irmãos, em todas as menções do altar no Velho Testamento, Hermanos, en todas las menciones del altar en el Antiguo Testamento, ele é um tipo da cruz. él es un tipo de cruz. É claro. Es claro. É no altar que os animais eram oferecidos em culto ao Senhor. Eran los animales que eran ofrecidos en el altar. O altar é figura da cruz. El altar es una figura de la cruz. Qual é a maior ou a primeira necessidade para que nós tenhamos a realidade espiritual da casa de Deus? ¿Cuál es la mayor o primera necesidad para que nosotros tengamos la realidad de la casa del Señor? O altar nas suas bases. El altar sobre sus bases. Centralidade da pessoa e obra de Cristo. Centralidad de la persona y obra de Cristo. Foi isso que aqueles irmãos da Irlanda e Grã-Bretanha viram Fue eso lo que aquellos hermanos de Irlanda y Gran Bretaña vieron. na primeira metade do século La XIX. primera mitad del siglo Eles XIX. tinham toda a religiosidade. Ellos tenían toda la religiosidad. Templos, Templos, corais, adoração, el Torá, adoración. coros cantando. Coros. Tinham de tudo ali, Tenían de todo, menos a centralidade de Cristo. menos la centralidad de Cristo. Então, quando eles firmam o altar nas suas bases, Entonces, cuando ellos afirmaron el altar sobre sus bases, é dito que eles estavam ainda sob o terror dos povos ao redor. nos es dicho que ellos estaban aún sobre el terror de los pueblos alrededor. Você leu capítulo 3, versículo 3? Leyó el capítulo 3, verso 3. Mas diz que eles ofereceram ali holocaustos ao Senhor. Pero es dicho que ellos ofrecieron allí holocaustos al Señor. Então registre esse princípio importante aí. Entonces registra este principio importante allí. Se a nossa relação com Deus está não- acertada, Si nuestra relación con Dios está acertada, não tememos os nossos inimigos. no tememos a nuestros enemigos. Por isso eles edificaram o altar. Por eso edificaron el altar. Adoraram o Senhor. Adoraron al Señor. Se a relação com Deus está correta, Si la relación con Dios está correcta, não precisa se temer os inimigos. no necesitas temerle a tus enemigos. E eles aprenderam essa lição. Y ellos aprendieron esta lección. Então, ainda no capítulo 3 aí, Entonces, aún en el capítulo 3, olha o verso 12 em diante. mira el versículo 12 en adelante. Eles vão lançar os fundamentos do templo. Ellos lanzaron los fundamentos del templo. É uma ordem tão importante, queridos irmãos. Y es una orden tan importante, hermanos. Mesmo para os jovens aqui, talvez em particular para os jovens. Incluso los jóvenes, y en particular para los jóvenes. Veja como isso é importante. Mire cómo esto es importante. Primeiro, o altar firmado sobre as suas bases. Primero, el altar afirmado sobre su base. Consagração. Consagración. Devoção a Cristo. Devoción a Cristo. Cristo, sua pessoa e obra, central para nós. Cristo, su persona y obra central para nosotros. Então, o que mais começa a ocorrer em nossas vidas? Entonces, ¿qué más comenzó a ocurrir en nuestras vidas? E na casa de Deus? Y en la casa de Dios, Fundamentos são lançados. fundamentos fueron puestos. Então, eles lançaram os fundamentos. Entonces, fueron puestos los fundamentos. E então, nós vamos para o capítulo 4. Entonces, vamos al capítulo 4. Olhe apenas para esse capítulo. Mire solamente este capítulo. Veja o primeiro versículo. Mire el primer versículo. Os adversários de Judá e Jerusalém.
los enemigos de Judá y Jerusalén. Assim começa o capítulo 4. Y así comienza el capítulo 4. Por quê? ¿Por qué? Há um outro princípio espiritual aqui. Hay otro principio espiritual aquí. Todas as vezes que algo que conta, que tem valor para Deus está acontecendo, Todas las veces que algo que tiene valor para Dios está aconteciendo, o inimigo vai se levantar. el enemigo va a levantarse. Enquanto não havia altar, Mientras no había altar, enquanto não havia iniciativa em direção à casa de Deus, mientras no había una iniciativa en dirección a la casa de Dios, então o inimigo estava calado. entonces el enemigo estaba Mas callado. quando aquele altar veio para o seu lugar, Pero cuando el altar vino a su lugar, centralidade de Cristo, centralidad de Cristo, glória de Cristo, gloria de a Cristo, pessoa de la Cristo, persona de a Cristo, obra de Cristo, la obra de as Cristo, riquezas de Cristo. las riquezas de Cristo, Então os fundamentos vão sendo y lançados, entonces los fundamentos van siendo puestos, o inimigo vai se levantar. el enemigo va a levantarse. E agora nós temos 4 expressões aí. Y tenemos 4 expresiones allí. Na versão em português diz assim, La versión en portugués dice así, capítulo 4, verso 2. capítulo 4, verso 2. Deixai-nos edificar convosco. Dejadnos edificar con vosotros. Vamos ler o versículo todo. Vamos a leer todo el versículo. Versículo 2. Versículo 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Deixai-nos edificar convosco. Edificaremos con vosotros. Essa é uma tentação a concessões, Esta es una a tentación fazer concessões a hacer concesiones àquilo que é do mundo, con aquello que es del mundo. associações malignas. Asociaciones malignas. Deixai-nos edificar junto convosco. Dejadnos edificar junto con vosotros. Logo no versículo 4. Luego en el versículo 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Eles foram intimidados Ellos fueron intimidados ou desanimados. o desanimados. E a sequência do versículo diz: inquietando-o no edificar, Y lo atemorizó para que no edificara. foram atemorizados Fueron atemorizados ou foram inquietados. o fueron No inquietados. verso 5, Versículo 5. alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito. Frustrarem o seu propósito. Frustrar sus propósitos. E temos no verso 24 desse capítulo: Y el versículo 24 de este capítulo. cessou, pois, a obra de Deus, a qual estava em Jerusalém. Cesó la obra de la casa de Jehová que estaba en Jerusalén. Finalmente, então, eles foram paralisados. Finalmente ellos fueron paralizados. Então, olha essa sequência toda. Entonces mire toda esta secuencia. Propuseram primeiro aquelas concessões Propusieron primero estas concesiones. e atemorizaram, Atemorizaram, desanimaram, inquietaram o inquietaram povo al e pueblo. finalmente parou a obra da casa do Senhor. Finalmente cesó la obra en la casa del Señor. Então esse é o princípio aqui. Entonces este es el principio aquí. Se na sua vida pessoal Si en su vida personal algo de valor para Deus tem acontecido, algo de valor para Dios ha acontecido, o inimigo do Senhor vai se levantar el enemigo del Señor se va a levantar para te desanimar, para desanimarte, atemorizar, atemorizarte, frustrar, frustrarte, acusar. acusar. É dito que eles escreveram carta de acusação para o imperador. He dicho que ellos escribieron cartas de acusaciones al emperador. O ministério de acusação. El ministerio de acusación. O acusador, o El inimigo de acusador, Deus. el enemigo de Dios. Então esse é o capítulo 4. Entonces ese es el capítulo 4. O altar, El altar, os fundamentos, los fundamentos, a oposição. la oposición. Então a obra parou. Entonces la obra cesó. E agora nós temos outro quadro impressionante aqui. Y ahora tenemos otro cuadro impresionante No aquí. capítulo 5, Ageu e Zacarias são levantados. En el capítulo 5, Ageo y Zacarías son levantados. Tão lindo esse relato também. Es tan lindo este relato Porque eles también. não tinham autorização para retomar a obra da casa de Deus. Porque ellos no tenían autorización para retomar la obra en la casa de Dios. Eles estariam fazendo algo ilegal. Ellos estarían haciendo algo ilegal. Mas quando Ageu e Zacarias falaram a palavra profética, Pero cuando Ageo y Zacarías hablaron la palabra profética, Ageu, por exemplo, disse: Ageo, por ejemplo, dice: vocês estão morando em casas bem acabadas, ustedes están morando en casas artesonadas mas a casa de Deus continua em ruínas. y la casa de Dios continúa desierta. Então aquela profecia de Ageu e de Zacarias Entonces aquella profecía de Ageo y Zacarías falou tão fundo ao coração deles habló tan profundo al corazón de que eles ellos não precisaram de autorização do imperador. que ellos no necesitaron de autorización del A emperador. palavra profética La palabra profética recuperou o coração deles. recuperó el corazón de ellos, Aqueceu seu coração. aquietó sus corazones, Aqueceu seu coração. em, Seu coração de novo se... encendió sus corazones. Sim. Então, de novo, diante do Senhor,
Entonces de nuevo delante del Señor, eles foram retomados. ellos fueron retomados. E então, depois disso, Y después de eso, é que nós temos a autorização do imperador. es que tenemos la autorización del emperador. Eles se moveram pela palavra do Senhor. Ellos se movieron por la palabra del Señor. E Deus, na sua soberania, Y Dios en su soberanía usou o rei para dar a sua autorização. usó al rey para dar su autorización. Que importante o ministério de Ageu e de Zacarias. Qué importante es el ministerio de Ageo y Zacarías. Então vamos resumir esse livro agora, estamos concluindo Entonces vamos a resumir este libro ahora, estamos concluyendo essa primeira sessão esta primera sesión e amanhã pela manhã seguimos. y mañana por la mañana continuamos. Então, ouça esse esquema. Entonces, escucha este esquema. Na restauração do testemunho do Senhor, En la restauración del testimonio del Señor há três coisas essenciais. hay tres cosas esenciales. Primeiro, a Primeiro. casa de Deus. La casa de Dios. Segundo, Segundo, o sacerdócio santo. el sacerdocio santo. Terceiro, Tercero, a cidade de Deus. la ciudad de Dios. Então vamos de novo. A casa de Deus Entonces vamos de nuevo. La casa de Dios fala da glória de Deus. nos habla de la gloria de Dios. O sacerdócio santo El sacerdocio santo fala do serviço a Deus. habla del servicio a Dios. E a cidade de Deus Y la ciudad de Dios fala do governo de Deus. habla del gobierno de Dios. Então nós temos a glória de Deus, Entonces tenemos la gloria de o Dios, serviço a Deus el servicio a Dios e o governo de Deus. y el gobierno de Dios. Nessas três fases, En estas tres etapas, etapas o nós aspectos, temos três pessoas principais. tenemos tres personas principales. Zorobabel foi o responsável pela edificação da casa de Deus. Zorobabel fue el responsable por la edificación de la casa de Dios. Amanhã veremos alguns detalles. Mañana veremos algunos detalles. Zorobabel e a casa de Deus, Zorobabel y la casa de Dios, que tem a ver com a glória de Deus. que tiene que ver con la gloria de Dios. Depois, Esdras Después Edras e o sacerdócio santo, y el sacerdocio santo, que tem a ver com o serviço a Deus. que tiene que ver con el servicio a Dios. E por último, Neemias Y finalmente Nehemías e a cidade de Deus, y la ciudad de Dios, reedificando os muros de Jerusalém, reedificando los muros de que Jerusalén, tem a ver com o governo de Deus. que tiene que ver con el gobierno de Dios. Casa de Deus, Casa de Dios, sacerdócio santo sacerdocio santo e cidade de y Deus. ciudad de Dios. Não perca esse esquema, No pierda este esquema, porque vai nos ajudar em todos os três livros. porque nos va a ayudar en estos tres libros. Agora, o que aconteceu nessa primeira etapa da casa de Deus? Ahora, ¿qué es lo que aconteció en esta primera etapa en la edificación Já de la casa del Señor? colocamos alguns detalles. Ya colocamos algunos detalles. O altar firmado, Afirmaron el altar, o altar, os fundamentos, los fundamentos, a oposição, la oposición, a paralisação, el cese de la obra a palavra profética. y la palabra profética. E a obra foi retomada e terminada. Y la obra fue retomada y terminada. Esse é o ministério de Zorobabel. Ese fue el ministerio de Zorobabel. Esdras ainda nem começou seu Edras ministério. aún ni comenzaba su ministerio. Então, os capítulos de 1 a 6 de Esdras Entonces, desde el capítulo 1 al 6 de Edras, falam sobre o ministério de Zorobabel nos hablan sobre el ministerio de Zorobabel e Josué y Josué e Ageu e Zacarias. y Ageo y Zacarías. Esdras ainda não. Edras aún no. Esdras inicia no capítulo 7. Edras comienza en el capítulo 7. E agora então nós vamos abrir um último verso e vamos concluir esse tempo. Y ahora vamos a abrir el último versículo y vamos a concluir este tiempo. Vamos a Lamentações de Jeremias. Vamos a Lamentaciones de Jeremías. Um único verso de extrema importância. Un único verso de extrema importancia. Veja como o Espírito Santo colocou o assunto aqui. Vea cómo el Espíritu Santo puso el asunto aquí. Lamentações 2, 7. Lamentaciones 2:7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Esse é um verso impressionante. Ese es un verso impresionante. E por quê? ¿Por qué? Porque é uma sequência aí. Porque hay una secuencia allí. O Senhor rejeitou o seu altar primeiro. El Señor desechó su altar primero. E depois ele detestou o seu santuário segundo. Y después segundo, él menospreció su santuario. E por fim, ele entregou nas mãos do inimigo os muros. Y dos seus finalmente, castelos. él entregó en las manos de los enemigos los muros de los palacios. Não é impressionante, irmãos? ¿No es impresionante, hermano? É exatamente o caminho dos livros de Esdras e Neemias. Exactamente el camino de los libros de Edras y Nehemías. Mas isso foi escrito por Jeremias, Pero esto fue escrito por Jeremías, que profetizou durante esse período, que profetizó durante ese periodo, anterior ao cativeiro. anterior al cautiverio. Jeremias estava lá numa gruta, provavelmente. Jeremías estaba probablemente en una cueva. Ainda hoje em Jerusalém, Aún hoy en Jerusalén é chamada a Gruta de Jeremias. es llamada la cueva de Jeremías. E daquele ponto mais alto, Jeremias via a cidade queimando. Y en aquel punto más alto, Jeremías veía la ciudad quemándose. E ele escreveu as suas Y lamentações. él escribió sus lamentaciones. A palavra
chave de Lamentações La palabra llave de Lamentaciones está no capítulo 5. está en el capítulo 5. Opróbrio, Oprobio, vergonha. vergüenza. Eles estavam aniquilados como testemunho do Senhor. Ellos estaban aniquilados como testimonio del Então, Señor. quando Jeremias vai descrever essa ruína, Entonces, cuando Jeremías va a escribir esta ruina, veja onde ele começa. mire dónde él comienza. O Senhor rejeita o altar, El Señor desecha el altar porque eles perderam a centralidade de Cristo. porque ellos perdieron la centralidad de Cristo. Deixaram de responder à revelação de Deus. Dejaron de responder a la A revelação revelación de de Deus. Dios. Consagração foi perdida. La consagración fue perdida. Adoração foi La perdida. adoración fue perdida. Rejeitou o Senhor o seu altar. Desechó el Señor su altar Porque eles deixaram o Senhor. porque ellos dejaron al Señor. Então o Senhor os enviou 70 anos para a Babilônia, Entonces el Señor le envió 70 años a Babilonia, a terra dos ídolos. a la tierra de los ídolos. Então rejeitou o altar, Entonces desechó el altar, detestou o seu santuário. menospreció su santuario. Ora, seu santuário é sua casa, Ahora su santuario es su casa, é sua habitação. es su habitación. Como ele pode detestar a sua habitação? ¿Cómo él puede menospreciar su habitación? Ai, irmãos. Oh, hermanos, Eles estavam oferecendo sacrifícios ao Senhor ellos estaban ofreciendo sacrificios al Señor de uma maneira completamente impiedosa. de una manera completamente impía. E Isaías, por exemplo, disse: Isaías, por ejemplo, dice: Eu tenho nojo das vossas festas solenes, como um asco, um enjoo. sí, yo tengo náuseas de vuestras fiestas solemnes. Vossos sacrifícios não me servem, Vuestro sacrificio no me sirve. porque o coração deles não era para o Senhor. Porque el corazón de ellos no era para el Señor. Essa era a situação nos dias de Jeremias. Esa era la situación en los días de Então o Jeremías. Senhor rejeitou o seu altar, Entonces el Señor rechazó su altar, ele detestou o seu santuário menospreció su santuario e finalmente y finalmente entrega nas mãos do inimigo entrega en las manos del enemigo os muros los dos seus muros castelos. de sus palacios. Então guarde essas três palavras aí deste versículo: Entonces guarda esas tres palabras de este versículo: altar, altar, santuário, santuario, muros. muros. É exatamente essa sequência do livro de Esdras e Neemias. Es esa exactamente la secuencia del libro de Esdras. Primeiro o Nehemías. altar foi firmado nas suas bases. Primero colocaron el altar sobre su base. Isso é o ministério de Zorobabel. Ese fue el ministerio de Zorobabel. Depois eles edificaram o santuário de Deus. Después edificaron el santuario de Dios. Esse é o ministério de Esdras. Y ese es el ministerio de Esdras. Adornar o santuário. Adornar el O santuario. santuário já tinha sido edificado, El santuario ya había sido mas edificado, era fraco e pobre. pero era débil y pobre. Nos dias de Neemias, ele adornou a casa de Deus. En los días de Nehemías él adornó la casa de Então, Dios. altar. Entonces altar Esses são os primeiros 6 capítulos de Esdras, son los primeros 6 capítulos de Esdras, que tem a ver com o ministério de que Zorobabel. tienen que ver con el ministerio de Zorobabel. Santuário. Santuario, Esse é o ministério de Esdras. es el ministerio de Esdras. Ele foi quem fortaleceu o serviço na casa de Él Deus. fue quien fortaleció el servicio en la casa de Ele que Dios. restaurou o sacerdócio Él santo. fue quien restauró el sacerdocio santo. E finalmente os muros. Y finalmente los muros. Isso tem a ver com Neemias. Y eso tiene que ver con Nehemías. O povo foi deportado em 3 etapas. El pueblo fue deportado en 3 etapas. Deportado Deportado. em 3 etapas. En 3 etapas. E retornou em 3 etapas. Y retornó en 3 etapas. 3 etapas e 3 levas de cativos indo para a Babilônia. 3 grupos de cautivos yendo a Babilonia. E 3 etapas retornando da Babilônia. Y 3 etapas retornando de Babilonia. Muito interessante. Muy interesante. A primeira etapa com foco no altar, La primera etapa con un foco en el altar, por causa da centralidade do altar. a causa de la centralidad del altar. A segunda etapa focada no santuário, La segunda etapa con un foco en el santuario, por causa da questão do serviço e da adoração a a causa del Deus. servicio y la adoración al E a Señor. terceira etapa focada nos muros, Y la tercera etapa que tenía como fin los muros. porque os muros vão delimitar a cidade de Deus. Porque los muros van a delimitar la ciudad de Dios. E a cidade fala de governo. Y la ciudad nos habla de É gobierno. o limite político. Son los límites políticos. Governo de Deus. El gobierno de Dios. Então, que impressionante Jeremias ter lamentado assim. Entonces, qué impresionante es que Jeremías se haya lamentado así. E Jeremias não ter começado pelos muros. Y Jeremías no comenzó por los muros. Ele não disse destruir os muros. Él no dice destruyó los muros. E depois o santuário. Y después el santuario. E depois o altar. Y después el altar. Sempre o contrário. Siempre el contrario. Primeiro o altar. Primero el altar. Centralidade da pessoa e obra de Cristo. La centralidad de la persona y obra de Cristo. E a nossa resposta, consagração. Y nuestra respuesta, consagración. Esse é o altar. Eso es el altar. Se não compreendemos isso, Si no comprendemos se esto, não avançamos nisso, si no avanzamos en esto, não há casa de Deus. no hay casa de Dios.
aquelas verdades mais profundas da casa de Deus, aquellas verdades más profundas de la casa de Dios, nós seremos introduzidos depois. seremos introducidos después. Primeiro, as verdades profundas do altar. Primero las verdades profundas del altar, Cristo, sua pessoa e obra. Cristo, su persona y obra. E finalmente os muros. Y finalmente los O muros, governo de Deus. el gobierno de Dios. Como podemos experimentar o governo de Deus em nossas vidas? ¿Cómo podemos experimentar el gobierno de Dios en nuestras vidas? Nas assembleias do Senhor. En la asamblea del O Señor, primeiro passo é o altar. el primer paso es el altar, Firmar o altar nas bases. colocar el altar sobre sus bases. Então, amados irmãos, Entonces, amados hermanos, aqui encerramos por hoje essa aquí etapa. terminamos por hoy esta etapa. Amanhã seguiremos a partir do livro de Esdras. Mañana continuaremos a partir del libro de E Esdras. vamos também ainda, sempre panoramicamente, Y vamos a continuar panorámicamente, concluir esses livros históricos. concluir estos libros históricos. E ainda amanhã entrarmos no livro de Jó, Y también mañana vamos a entrar en el libro de Job, que será a chave para os livros poéticos. que será la llave para los libros O poéticos. maravilhoso livro de Jó. El maravilloso libro de Job. Então que o Senhor use esses tempos, mais uma vez, Entonces que el Señor ocupe nuevamente estos para nos tiempos dar essa visão para darnos panorâmica, esta visión panorámica, para vermos um pouco do bosque, para ver un poco del bosque, aquilo que Deus estabeleceu progressivamente, aquello que Dios estableció progresivamente, com aquela finalidade que nós sabemos. con aquella finalidad que sabemos. Falar do grande mistério, Hablar del grande misterio, Cristo e a igreja. Cristo y la iglesia. É isso que temos nas páginas do Velho Testamento. Es eso lo que tenemos en las páginas del Antiguo Em Testamento. todas essas tipologias, em toda a tipologia, En todas estas em tipologías, toda a história, en toda la em historia, todo o trato de Deus com seu povo, en todos los tratos de Dios con su pueblo. esse é o escopo, Ese es el alvo. blanco, el objetivo. Cristo e a igreja. Cristo y la iglesia. Então que o Senhor siga falando aos nossos Entonces corações. que el Señor siga hablando a nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos has entregado tu palabra, Señor. Concédenos que tu palabra sea guardada en nuestros corazones. Líbranos, Señor, de cualquier otra distracción, Señor. Concédenos que estas palabras sean grabadas en nosotros, que podamos recolectar estas semillas para que puedan dar mucho fruto en nuestras localidades y en nuestras propias vidas. Oramos en tu precioso nombre, Señor. Amén.